E por fim, nós vamos ao botão renderizar. Todo projeto, quer seja um projeto 3D, quer seja um projeto de vídeo, ele vai salvar o projeto. Diferente de uma imagem, um JPEG, um PNG, um GIF, que simplesmente você vai lá e salva, ou salvar como, o vídeo não. O vídeo ele existe é algo mais complexo, que ele exige que a sua placa, ele processe aquele vídeo, né? E ali, a partir daquele momento, então, ele vai processar os frames que você trabalhou. Ou seja, todos os efeitos que você colocou vão ser salvos um a um. Por isso que eu falei, menos frames, ele salva em menos tempo, já que ele tem menos informações para ser renderizada, para ser processada. Mais frames, mais vai demorar também, tá bom? Então, quando a gente clicar nesse render, assim, para não confundir, pensa que o render é o salvar como. Salvar como, tá bom? Quando eu estou nessa tela e eu clicar no render, ele vai me trazer o preview de como que está ficando o projeto e as configurações finais aqui, caso eu queira fazer algum ajuste ainda, tá? E, como essa é uma ferramenta do Google, aqui embaixo ele vai deixar a marca d'água. Você pode mexer nessa marca d'água, deixar ela centralizada, colocar ela à esquerda ou à direita. Então, repare que, olha, aqui já ela veio para cá. Posso personalizar também, arrastar ela para cá, para lá, tá bom? Então, tem que ficar essa marca d'água aqui, porque é a atribuição aos direitos, aos detentores daquela imagem, né? Então, a gente está falando de direitos autorais aqui. Bom, feito isso, não vou mexer em mais nada, tá tudo certo? Essas duas observações que você tem que fazer. Você quer salvar na sua máquina ou na nuvem? Se você salva na sua máquina, a opção que ele dá é que ele vai salvar foto por foto. Ou seja, a gente escolheu aqui 450 frames, né? Eu acho que não está mostrando aqui. Mas ele escolheu 450 frames. Isso quer dizer que ele vai salvar 450 imagens, onde cada imagem ele vai rotacionar um pouquinho, simulando esse efeito que parece um vídeo, né? Aí você fala assim, mas para que eu vou querer isso? Exatamente. Para isso nós temos o nuvem, ou seja, ele processa isso na nuvem, ele não vai processar no seu computador. Quando você clicar em renderizar, pedir para ele salvar na nuvem, né, que está aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para a nuvem, para o servidor do Google e vai deixar lá processando. E ele vai mostrar ali quantas horas vai demorar para fazer aquilo, né? Horas não, mas minutos. Uma vez que você finalizou, uma vez que ele finalizou esse render, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar uma informação para o seu e-mail, o e-mail que você fez o login na tela, né? Caso você esteja com o programa aberto, ele vai mandar uma notificação dizendo que o seu arquivo ele já está pronto para fazer download, tá bom? Então, fez isso aqui, clicou na opção de nuvem, olha, aqui já tem alguns projetos que eu fiz, né? Deixa eu ver se dá para colocar em tela cheia. Olha só que legal. Então, esse aqui foi o teste que eu fiz aí com o Cristo Redentor. Fica muito bonito, né? O cenário de fundo. É só não pegar de perto, que aí vai mostrar as imperfeições. E tenho esse aqui, que eu acho que é um teste que eu fiz de um cliente. Então, estava na fase inicial ainda aprendendo a mexer no programa, né? E é isso. Uma vez configurado, dei um nome aqui, vou colocar esfera, para eu saber do que se trata, né? E clico em enviar. Clicou em enviar, note que, ó, enviando esfera ao renderizador do Google Cloud. E acabou. É isso. Se eu clicar em renderizar novamente e renderização na nuvem, ele vai mostrar o meu projeto, como que está o status dele. É isso. Chegamos ao fim, né? Ainda assim, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tentei explicar ao máximo de forma bem clara, por isso que o vídeo fica longo, mas tenho certeza que vale a pena. Isso dá para ganhar dinheiro sim, desde que o seu cliente, desde que o trabalho que você esteja fazendo
já tem um pouco desses projetos 3D, mesmo que não tenha um projeto 3D, dá para fazer uma visão do alto, dá para girar por um bairro, dá para fazer uma rota, por exemplo, de uma corrida, uma rota de como que faz para chegar na empresa do cliente vindo do metrô. Ideias não faltam e você pode cobrar por isso, tá bom? Porque você viu, apesar de a ferramenta parecer simples, intuitiva, dá trabalho configurar a câmera, dá trabalho você fazer todo esse passo a passo. E como leva tempo, tempo é dinheiro e sim, precisa ser cobrado. E tempo é dinheiro, espero que você tenha curtido todo esse conhecimento que eu tenha passado para você, de graça. Se você não deixou aquele like, deixa aquele like, se inscreve, salva esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil aí na sua jornada. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ficar comigo e até o próximo vídeo. Valeu!